Eu já tenho aqui, eu já tenho uma real no mundo. Ela tem a... Nossa, Cleide, paz, sejam bem-vindos. Coisa boa ter vocês aqui. Tava vindo aqui na área da piscina. Tem duas piscinas, mas aquelas piscinas de encher. Aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Deixa eu ver se está dando para ver. Olha aí. E a gente está aqui tirando esse tempo aqui, descansando. E aqui tá tudo escuro. Opa! Shalom, França. Deus hoje tem uma palavra tremenda aí pra gente. Marilda, seja bem-vinda também. Deixa eu sentar um pouquinho aqui. Deus é bom. Deus é bom e quer falar conosco. Deus é bom e quer falar com cada um de nós. Também. Pegou no sono foi você, não foi, Cleide? Acontece às vezes, a gente está cansado, e acontece isso. E como é que tá, Valnei? Cadê as notícias boas, os pedidos de oração? Deus, ele quer trabalhar em nossas vidas e a gente precisa crer nessa bondade de Deus. Jailton Franco, seja bem-vindo, Jailton. Deus abençoe a sua presença aqui no nosso meio. Daqui a pouco a gente tem uma palavra de Deus aí para quem estiver presente, né? Deus é tremendo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá mais um tempinho para o pessoal ir chegando. Mais uns minutinhos. Daqui a pouco tem mais gente aí. Tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Vamos orar pela alta dele, sim, em nome de Jesus. Vamos orar pela alta dele. Lena, seja bem-vinda. Aleluia. Oremos pelo irmão Jailton, né? Oremos pela nossa nação, oremos para que tudo isso passe logo, quanto antes possa terminar. Irmã Sandra, seja bem-vinda. Pai do Senhor Jesus, minha amada. Irmã Sandra aí, seja bem-vinda. Irmã Sandra Sinali. Glória a Deus. Deixa eu... Tem algum pedido de oração? Quem é que tem ali do irmão Valdei? Mais algum pedido de oração antes da gente passar para a palavra? Antes da gente passar para a palavra, pedido de oração, Deus quer falar conosco, em nossos corações. Glória a Deus, amém. Pois é, amados, eu fiquei ontem com as mesas, cada mesa mais bonita do que a outra. Realmente, eu preciso que vocês votem, porque eu não vou votar não, viu? Eu não vou votar não. Cada mesa mais bonita do que a outra. Realmente vocês brilharam, entendeu? Foi muito bom o momento da ceia, toda a igreja junta, no mesmo espírito, né? Na mesma unção, na mesma unidade. E isso é importante. Desejando chegou e o Mara, e Clisma. Então, aquela unidade de estarmos juntos na ceia, mesmo
que não mandaram a foto e não estiveram na hora, mas eu sei que espiritualmente estávamos todos juntos, né? Aquele momento da ceia, aquele momento em que a gente pôde compartilhar ali do corpo de Cristo, que foi maravilhoso, né? E Deus ele é glorificado justamente nessa unidade, ele é glorificado quando a gente está no mesmo espírito. Eu senti isso logo depois, quando a igreja começou a virem as fotos. Foi assim maravilhoso. É uma coisa que eu tenho sentido muita falta da presença física de vocês. Eu sei que vocês também sentem falta um do outro, da presença física, do abraço, daquele momento que a gente se encontra e a gente ri, né? O que horror de Ilmara, o jeitinho meigo de Daisy, né? E cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua presença marcante na vida do outro. Eu sei que isso tem sido difícil para a gente ficar sem, mas eu sinto também, nós também, né, Lila? Mas eu sinto também, amados, que Deus ele está preparando algo assim, de diferenciado dentro da igreja, né? Eu acho que Deus ele tá nos unindo, gerando um amor de comunhão que supera a distância, né? Que supera a presença física, um amor verdadeiro, espiritual. Seja bem-vindo, Heleno. Esse amor espiritual, né, é o que acho que mantém a gente cada vez mais forte. Então, se a gente sente a saudade de se olhar nos olhos, do toque, do abraço, certo? Mas a gente pode expressar justamente nas ações, não só de ontem, né? Ontem foi lindo, mas domingo também foi lindo, quando a gente também postou aquelas fotos, todo mundo assistindo o culto. Isso que é importante, porque a reverência à palavra, à presença de Deus, ao corpo espiritual, igreja, né? Cadê? Tá aqui, Helena. Diegão, seja bem-vindo. Fábio é meu irmão, ele está aqui. Então, a reverência dessa presença que nós precisamos, que a gente exerce espiritual, sem a presença física, entendendo que a igreja é muito mais. Isso que é importante, amado, a gente entender que a igreja é muito mais do que as quatro paredes e que a igreja ela não depende da presença física para existir. Por quê? Porque a igreja é um corpo espiritual. Então, evidentemente que se nós tivermos a possibilidade de estarmos reunidos como igreja, certo? Comunhão, unidade, fisicamente falando, esse poder, eu acho que ele se multiplica. Mas, se nós estivermos como igreja também, ainda, pensa, eu esqueci o nome do missionário agora, mas ele passou alguns anos na Inglaterra, na Índia. Ele é um missionário inglês e ele passou alguns anos na Índia, e nesses anos que ele passou na Índia, ele pregava e ninguém se convertia, até que teve um momento, teve um dia em que ele chegou, e lá na Índia tem um ritual que quando o marido tinha esse ritual, não sei se ainda tem, pelo menos na biografia dele, certo? Conta sobre esse ritual, que quando o homem morria, ele é cremado, mas ele era cremado junto com a esposa dele, e ainda que ela estivesse viva, ou e ela fosse mais jovem, não importa, eram cremados todos juntos, né? E ele, eu lembro nessa história, ele chegou nesse momento e ele conseguiu salvar aquela mulher. E aquela mulher, durante todo o seu ministério, todo o ministério dele, ele passou muitos anos, algumas décadas lá na Índia, foi a única alma que ele conseguiu alcançar para o Senhor. Mas ele foi lembrado nos anais da história, né? A biografia dele está escrita e é celebrada como um dos grandes missionários, porque ele abriu o campo para as missões na Índia.
justamente por causa dessa única alma, dessa única alma. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela está em busca de almas, almas, almas. E uma alma que você ganhe por toda a sua vida, ela é super importante para Deus, e Deus ele deseja isso em cada um de nós, né? Que nós venhamos a justamente ser ganhadores de almas. E não existe forma mais poderosa de se ganhar almas a não ser através da pregação da palavra e do amor. Então, quando nós amamos, quando você ama, quando eu amo, quando nós ministramos o amor, nós de fato ganhamos almas e almas e almas e almas e almas. Por isso, queridos, essa unidade produzida, né, pela igreja, ainda que estejamos distantes fisicamente, mas essa unidade gerada no amor entre a gente, né, que flui através desse desejo de estar aqui agora 23 horas, né, reunidos em live, ainda que não é um número grande, não são todos. Gostaria que todos estivessem, mas vocês que estão justamente expressando, né, esse amor, né, expressando esse amor. E isso a gente precisa celebrar. A gente precisa celebrar, porque isso é muito importante para Deus. Deus se alegra demais, 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 sobremaneira com tudo isso. Né? Meu filho Clisman está aqui presente na live agora, coisa boa, meu filhão, te amo. Hoje eu vi você no seu story também, e eu falei aqui com o seu tio Fábio, que eu acho que você é um cara especial. Aqui para todas as pessoas que estão ouvindo aqui, meu filho é um filho que eu amo, é meu primogênito. E ele tem um talento especial. Deus derramou algo especial na vida dele, e que eu tenho certeza absoluta que no momento certo esse especial vai se revelar para a glória dele, né? Tenho convicção disso. Amém, queridos? Pedido de oração. Estou aguardando os pedidos de oração. Né? Pedido só vai ficar com o irmão Valnei, né? Só o irmão Valnei mesmo, né? Então, nós vamos orar pelo irmão Valnei, vamos orar pelo nosso país, né? Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo irmão Valnei. Bem, Senhor, nós queremos, ó Pai, apresentar diante de Ti, Senhor, Teu filho Valnei, Senhor, para que Tu possa restaurar a vida dele completamente, Senhor. Ó, Senhor, eu também quero orar pela vida da família de Zumira, Senhor, que hoje perdeu um dos seus entes queridos, Senhor. Eu te peço, Senhor, que Tu trata dele, Senhor, guarda ele, protege. Protege, Senhor, a família de Zumira e consola. Eu te peço também, Senhor, pela família de Paulo Serafim, Senhor, que hoje também perdeu a sua mãe para esse vírus maligno, Senhor. Cuide dos seus parentes, cuide, Senhor, dos seus filhos e guarda para que nada lhes venha a ocorrer, Senhor. Derrama a tua bênção sobre eles, derrama a tua graça, teu amor, tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Ednei Alexandre, seja bem-vindo. Esse aqui, conosco aqui na nossa live. Pois é, queridos, então eu queria trazer uma palavra hoje. Alguém mais quer pedir algum tipo de oração? Não? Então, se não tiver, eu vou ministrar aqui a palavra hoje. É uma palavra que foi até a palavra que eu Manuelinha, Manuelinha, seja bem-vinda. É uma palavra que está no livro de Atos, Atos capítulo 2, lá nos últimos versículos. O que eu senti ontem após a ceia, quando a gente começou a compartilhar as fotos, né, quando a gente começou a compartilhar as fotos, então eu senti esse clima, esse ambiente, né, que está escrito Atos capítulo 2, eu abri 19 porque é 2. Atos capítulo 2, ali no versículo 44,
que diz assim, ó, e todos, Atos capítulo 2, versículo 44, diz assim, ó, e todos os que criam mantinham-se em comunhão. Então, essa palavra aí, todos os que criam mantinham-se em comunhão. É essa a postura que o Senhor busca na sua igreja. É, igreja em comunhão. A postura que Deus busca na sua igreja é uma igreja que vive em comunhão. É uma igreja que vive unida. É uma igreja que vive na mesma atmosfera, no mesmo ambiente, no mesmo espírito. O mesmo espírito. O espírito de amor, o espírito de respeito, o espírito de consideração, o espírito de paz, o espírito de visão, a mesma visão de propósito, cujo intuito é alcançar mais almas para o Senhor. Amados, nós temos que ter entendimento do amor de Deus, da profundidade do amor de Deus, do alcance do amor de Deus. O amor de Deus, ele supera toda e qualquer diferença que possa haver entre os homens. Né? A gente vê tanta coisa que existe para dividir a humanidade. São posições religiosas, são posições políticas, são posições até sociais, são posições financeiras, são posições de sexo, até sexualidade, de gênero e assim por diante. Tanta coisa é colocada para dividir a igreja, enquanto que Deus, ele, quando olha para o povo dele, ele vê um povo. E esse povo é o povo escolhido por Deus, que Deus quer que viva em unidade. Olha só, unidade. E essa palavra unidade para Deus é muito séria, irmãos, mas muito séria. E não é uma novidade da igreja, sempre foi assim. Você quer ver uma referência bíblica forte disso? Quando você pega Josué capítulo 6, deixa eu abrir aqui para ver exatamente qual é o versículo. Josué capítulo 6, na verdade é o capítulo 7, em que Israel volta de uma batalha contra Ai, uma cidade chamada Ai. O som está agudo, aí eu acredito que seja seu celular. Eu não sei se, porque aqui eu não tenho como mudar não, né? Certo? Aqui eu não vou mexer em nada. Então, quando a Bíblia fala que Josué, quando voltaram da batalha de Jericó, venceram Jericó, eles foram para uma outra batalha numa cidade chamada Ai. Uma cidade chamada Ai. E a Bíblia fala que quando eles chegaram em Ai, que era uma pequena cidade, o som ficou baixo. Melhorou agora? Ficou legal. Melhorou agora, amados? Então, quando eles... a Bíblia fala que... Certo, tudo bem. A Bíblia fala que eles voltaram, né? Eles foram escarreirados de lá da cidade de Ai, e quando Josué tentou entender o que tinha acontecido, ele foi buscar a face do Senhor. E aí fala assim no verso 7, disse então Josué, soberano Senhor, porque fizeste este povo atravessar o Jordão, foi para nos entregar das mãos dos amorreus e nos destruir, antes que nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e demais habitantes dessa terra saberão disso e cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, cadê? Disse então, o Senhor disse a Josué, levante-se, porque está aí prostrado. E depois ele diz assim, Israel pecou. Israel
pecou. Olha só. Deus, quando disse para Josué que Israel tinha pecado, certo? Josué começou a questionar quem do povo havia pecado. E havia um que tinha pecado, somente um, que era Acã. Mas Deus olhava para aquele povo todo como um só povo. Um só povo. Uma só nação. E é dessa forma que Deus ainda olha para a igreja. É dessa forma que Deus ainda observa a igreja como um corpo, como uma unidade. E o objetivo do diabo, de Satanás, é justamente produzir essa separação. E aí ele planta uma série de pequenas desavenças e diferenças e formas de pensar para remover esse espírito de unidade. Mas Deus quer o quê? Que nós nos mantenhamos acima disso. Acima disso. Deus quer que a igreja seja uma igreja onde o posicionamento dela deve ser um posicionamento da visão bíblica de unidade. Todos focados em um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E não deixar que elementos externos possam infringir essa unidade, possam remover essa unidade, possam tirar esse poder, porque é na unidade que o poder se manifesta. É na unidade que o poder de Deus se manifesta e que Cristo se manifesta de maneira mais poderosa. Lá em João capítulo 17, é um texto que eu falo muito, mas falo muito porque a gente precisa aprender, a gente sabe quantas formas da gente aprender é repetindo. Fala no verso 22, verso 21, diz assim, ó, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Observe que essa passagem, Jesus, ele diz o seguinte, que a unidade é que vai produzir a condição do mundo crer que Cristo existe. Quando existe divisão, certo? Quando existe divisão dentro da igreja, quando existe separação dentro da igreja, muitas visões, muitas formas de pensar, muitas formas de agir, elementos externos invadindo a igreja, elementos externos que acabam interferindo nessa unidade da igreja, irmãos, Jesus passa a não ter, nós passamos a ser um canal das pessoas não crerem em Cristo. Certo? E entenda que nós somos o canal, que as pessoas vão crer em Cristo, o canal. Não somos nós que fazemos as pessoas, mas somos o canal. O Espírito Santo utiliza cada um de nós. Nós somos o canal. Nós somos o caminho, né? A forma como Cristo se manifesta. Isso é uma figura, inclusive, da própria Maria. Como é que o Espírito Santo trouxe Cristo ao mundo através de uma pessoa? Ele usou uma pessoa. A pessoa foi Maria. Da mesma forma, somos nós, irmãos. Em Cristo, Deus nos usa para que novos filhos dele venham nascer, mas através da ação do Espírito Santo. Da ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo precisa operar em nós, e esse Espírito Santo, é por isso que é o mesmo Espírito, o Espírito Santo trabalhando, operando em nossas vidas, o mesmo Espírito. O Espírito Santo opera em mim, opera em você, opera em cada um de nós, e esse Espírito trabalha para que Cristo seja conhecido e seja crido pelas pessoas. O Espírito Santo trabalha dessa forma, dentro da unidade da igreja. Quando permitimos que outro Espírito entre na igreja, entre no nosso meio, essa unidade é quebrada, é rompida, e aí
irmãos, vai entrar religiosidade, aí vai entrar cerimônias, aí vai entrar sabedoria humana, aí vai entrar psicologia humana, vai entrar um monte de coisa. E o Espírito Santo, ele acaba sem o espaço para agir, o espaço para operar. Por isso que é importante a gente entender o poder da unidade. Raninha, que bom você estar aqui, Raninha. A gente entender o poder da unidade e buscar estar constantemente dentro dessa unidade. Buscar estar constantemente caminhando nessa unidade, porque é essa unidade que revela a Deus. É essa unidade que manifesta a glória de Deus. É essa unidade que revela quem é a igreja e o poder da igreja. O poder da igreja está na unidade. O poder da igreja, o poder da presença de Deus, do Espírito Santo, está na unidade. Quando somos uns, quando estamos do mesmo Espírito, somos imbatíveis. A igreja é imbatível. A igreja é imbatível justamente dentro dessa unidade, queridos. Então, se você vê um espírito, às vezes, que é estranho, um fogo estranho, que está produzindo desunidade, está produzindo distanciamento, certo? Saiba que isso é estratégia do demônio, estratégia do inimigo para tentar, olha só, olha a palavra que eu estou utilizando, tentar frustrar o projeto de Deus. Mas o inimigo, os planos de Deus, segundo lá está escrito em Jó capítulo 42, eles não podem ser frustrados. Lembre-se disso. Cada projeto de Deus não pode ser frustrado. Agora, o entendimento é individual de cada um de nós. O entendimento, ele não é um entendimento sem a nossa participação. Deus, ele tem um propósito, nós precisamos nos posicionar dentro desse propósito. Deus tem a igreja como unidade, nós precisamos nos posicionar dentro dessa unidade. Deus tem a visão de reino, nós precisamos nos posicionar dentro desse reino. O processo divino, o propósito divino, a criação divina já está completa. Nós é que precisamos entrar dentro dessa criação, dentro desse processo, para ser partícipes disso tudo. É nisso daí que reside a nossa atitude, a nossa participação, a nossa ação. Então, aquilo que Deus já fez, você pega a Bíblia é uma obra pronta, certo? Então, a Bíblia já conta a história da humanidade até o último tempo lá da revelação, aquilo que ele quis revelar. Ele revelou até aquele ponto. Você se encaixa ali. Tá entendendo, amados? Você se encaixa ali. Quando você crê, você se encaixa ali. E aí, quem traz essa fé, quem traz esse posicionamento é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Você dá lugar para ele agir na tua vida e você dá lugar para, por meio da ação dele em cima na tua vida, você se blindar, contra as coisas do mundo, as sabedorias externas, as influências externas e andar no propósito do Senhor, andar na vontade de Deus, andar nos caminhos de Deus, andar dentro daquilo que o Senhor estabelece como sendo o caminho que Ele desenhou, o caminho que Ele criou, que é por meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, amados, que eu posso afirmar com certeza, sobre a unidade. Deus, ele olha para mim e para você, nos vê como uns. Agora, nosso comportamento precisa estar dentro dessa unidade, certo? Ele vai te ver, ele vai ver a igreja como uma igreja única. A igreja. Tanto que a igreja é a noiva de Cristo, não são as noivas de Cristo. Não são nada disso, é a noiva de Cristo, a noiva. Nós nos inserimos num corpo, nós somos parte de um corpo espiritual, um corpo que está acima de todo principado, toda potestade, segundo Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 diz assim, Efésios capítulo 1, lá nos versículos finais, diz assim, a partir do verso 20, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Cristo
nas regiões celestiais. Aí verso 21 diz assim, ó, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Ou seja, o nome de Cristo está acima de tudo. Verso 22, e Deus colocou todas as coisas debaixo dos teus pés. Olha só que coisa poderosa isso agora. Preste atenção. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Dos pés de quem? De Cristo. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo. E o designou como cabeça. Ó, como cabeça de todas as coisas para a igreja. Ó, Cristo o designou de cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Entenderam agora? Então, ó, Deus colocou Cristo como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o corpo dele. Que é o corpo dele. Então, se todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, os pés fazem parte do corpo. Todas as coisas estão debaixo dos pés da igreja. Não no sentido de humilhação, mas no sentido de posicionamento espiritual. Isso que faz com que a gente compreenda que espiritualmente, irmãos, é um privilégio ser igreja. É um privilégio incomum. E isso não deve nos trazer para nós exaltação. Porque muita gente pega essa condição privilegiada de corpo de Cristo e transforma isso em jactância. Não. A Bíblia diz que isso deve humilhar. Mas humilhar por quê? Porque merecimento nenhum nós temos. Está entendendo? Eu sei da minha posição. Conhecimento posicional é importante. Saber quem você é em Cristo Jesus. Saber da sua posição em Cristo Jesus. Mas ter consciência de que isso é algo que lhe foi dado sem o seu merecimento, que veio pela graça. Merecimento nós não tínhamos. Mas é uma escolha nossa. Uma escolha, quando escolhemos Cristo, esse é o posicionamento que nos é dado. Esse é o posicionamento que nós somos colocados. E pense que é um posicionamento de unidade. A partir do momento que saímos dessa unidade e a igreja se mantém nessa unidade, quem deixa de ser igreja é quem sai dessa unidade. Está entendendo, irmãos? Quem deixa de ser igreja é quem sai dessa unidade. Quem perde esse privilégio, vamos dizer assim, é quem sai da unidade. Mas se você permanece na unidade, você fica dentro desse privilégio. E, queridos, tem uma coisa importantíssima também que é bom a gente saber, é bom a gente entender, certo? Que é a condição de proteção. Você, quando está dentro da unidade, você está protegido. Você, quando está debaixo desse direcionamento divino, você está protegido. Protegido por quê? Protegido pelo próprio Deus. Protegido pela palavra de Deus. Protegido pelas promessas de Deus. Você está protegido dos livramentos. Você está protegido dos perigos, certo? Você está protegido das perseguições. E é importante a gente dizer que quando a gente fala que está protegido, não significa dizer que eles não existem. Eles existem. Perseguição, perigo, tudo isso existe. Porém, você está protegido. Você está protegido. Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, e esse texto é muito forte, porque ele revela uma passagem que está na boca da gente, né? A gente está falando o tempo todo dela, mas a gente não fala com a verdadeira propriedade e significado dela. Está lá no versículo 35, né? Porque, na verdade, a partir do 32, que diz assim, ó: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Olha só o que é que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se Deus não poupou nem o seu filho por causa de vocês, o que mais ele vai deixar de dar para vocês? Aí o verso 33 diz assim, ó: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, quem pode levantar algum tipo de acusação contra nós se Deus já nos tornou justos, nos justificar? Significa isso. Quem escolherá? Cristo, quem morreu, mas que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede de nós. Aí vem o verso 35 que diz assim, ó:
quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Ou será espada? Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, é que essas coisas podem vir, mas isso não tem poder de nos separar do amor de Cristo. Né? Então não é a perseguição, não é a tribulação, não é a dificuldade, não é a luta, não é o problema que vai interferir na nossa unidade, nessa unidade que temos em Cristo Jesus. Nós não podemos deixar que isso interfira. Nós já aprendemos com a palavra que isso não pode interferir. Por quê? Porque Deus ele vai nos dar todas as coisas, seja qual for a situação. Por quê? Porque Cristo pagou esse preço lá na cruz por nós. Por nós. E aí a confiança e a fé é que vão fazer manifestar a palavra na íntegra do que ela de fato é. Porque quando você passa para o verso 37, o apóstolo Paulo diz assim, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, quando nós temos esse entendimento, essa compreensão, essa profundidade do amor de Cristo, o verso 37 diz que esse amor nos faz vencer, ser mais do que vencedores. Ou melhor, nos faz participar da vitória, porque quem vence é o próprio Jesus. Jesus venceu na cruz do Calvário, ele venceu e nos deu essa possibilidade de usufruir dessa vitória. Mas, irmãos, em unidade. Tá entendendo? Não podemos deixar que pequenas coisas elas impeçam que essa unidade permaneça. Não podemos deixar que pequenas, principalmente coisas, né, do dia a dia, coisas das ordenações humanas, coisas do mundo, possam impedir que essa unidade permaneça. Por quê? Porque é essa unidade que gera o poder, irmãos. É essa unidade que nos protege. É essa unidade que manifesta Cristo em nossas vidas. É essa unidade que revela Cristo para os homens. É essa unidade que gera, né, a glória de Deus aqui na terra. Lembrar que lá naquele texto de João, que eu li nesse instante, João 17, tem um trecho extremamente enigmático, porque precisa de muita compreensão, que é o verso 22, que diz assim, ó, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Olha só, dê-lhes a glória que me deste, dê-lhes a glória que me deste. E Jesus diz assim, ó, tu me deste uma glória e eu estou dando para eles. E lá tem uma passagem lá em Isaías que diz que Deus não divide a glória com ninguém, mas para Cristo ele deu, e para a igreja Cristo deu essa mesma glória. E essa glória é o quê? É que promove essa unidade. E que glória é essa? A glória é o amor de Deus, irmãos. A glória não é, às vezes, o que a gente vê por aí, as pessoas citarem como sendo glória. A glória é o que produz a amizade, ou a unidade. A glória, irmãos, é aquilo lá, ó, que a gente vai encontrar também em Colossenses, no capítulo 3, que nós lemos esses dias também, numa das lives, eu preguei esse texto, está lá no verso, deixa eu ver aqui, acho que é o 14... é o 14 que diz assim, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ou seja, o elo é aquilo que une. Não é o elo que une, uma corrente ela não é unida em si pelo próprio elo, e que fala que é o amor. Então essa glória que Jesus fala lá atrás em João, certo? Essa mesma glória que Paulo fala aqui para os colossenses, o amor. E o amor, irmãos, ele não tem limitações na questão da unidade. Ele é uma produção da presença do Espírito Santo em nossas vidas. O amor é isso, ele produz. Você vê como o amor é uma coisa importante, e ele é algo que é dado por Deus, e ele está dentro do que Deus chama de dom. 1 Coríntios capítulo 12 termina assim,
versículo 31. Se vocês puderem ler isso depois em casa, o capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre dons, especificamente sobre dons, dos dons que Deus distribuiu para a igreja. E aí vem o verso 31, diz assim, ó, entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Passo-lhes a mostrar agora um caminho mais excelente. E aí o tradutor da Bíblia, o divisor da Bíblia, a pessoa que botou em capítulos, criou o capítulo 13, mas no texto não tinha originalmente. E aí o capítulo 13 começa sobre o que Paulo tinha acabado de falar sobre. Deixa eu voltar aqui, o capítulo 12, ele tinha dito o quê? No capítulo 12, o último versículo, acabei de ler, disse assim, ó, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Vou mostrar agora o que é mais excelente de tudo. E aí ele começa aqui dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens, dom de línguas, e dos anjos, dom de línguas, ainda se não tiver amor, serei como sino que ressoa, como prato que retilha. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, você observa aí que o que o apóstolo Paulo está falando é que o amor é esse dom superior de tudo. E é esse dom que produz esse poder de unir toda a igreja, de gerar um vínculo para a produção da unidade. Certo? Então o inimigo ele vai mexer nas coisas que provocam separação, provocam ódio, provocam distanciamento uns dos outros. E o amor, queridos, é a única coisa que pode manter firme e forte, né, esse poder que é a igreja do Senhor. Por isso a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo. Se não fosse esse amor, não haveria igreja, não haveria povo, não haveria nada, e a humanidade estaria completamente condenada. Mas porque existe o amor, existe a possibilidade da unidade, né? Então, queridos, essa palavra que eu queria deixar hoje, porque ontem eu senti esse amor fluindo na nossa igreja, esse desejo de estar juntos, como eu estou sentindo aqui agora, essa presença do Espírito Santo, aqui nesse lugar, nessa hora, nesse momento, aí na sua casa, aqui onde eu estou, né? A presença de Deus. Isso é algo que revela a profundidade do grande amor de Deus para nossas vidas. Amém, queridos? Então, assim, que Deus possa abençoar vocês, dar uma noite abençoada, uma noite de paz, de tranquilidade, de alegria, uma noite de que vocês possam ter sonhos da parte do Senhor, uma visão de futuro, e permitam que o Espírito Santo trabalhe na vida de vocês de forma profunda, direta e completa. Amém? Tchau, tchau, que Deus abençoe. Vamos orar e encerrar. Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer pelo teu amor. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua glória manifesta em nós. Porque, Senhor, tu nos amou acima de tudo. Tu nos amou, Senhor, todas as forças. Tu nos amou, Senhor, independentemente de sermos pecadores, de estarmos no pecado, não ser, mas de estarmos no pecado. Nos amou, Senhor, ainda numa condição de decrepitude da nossa vida, e nos amou a ponto de, mesmo, Pai, nós não tendo nada de valor, tu entregou aquilo que o Senhor tinha de maior valor. E assim, ó Deus, esse amor, Senhor, possa ser visto em nossas vidas, na nossa igreja, na nossa casa, entre os nossos, para o louvor da tua glória. Livra-nos do mal, continua a nos proteger como igreja, estar debaixo dessa tua proteção. Em o nome santo de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Um beijo no coração de todos vocês. Amém. Essa live vai ficar aí disponível no IGTV, vocês podem compartilhar com outras pessoas, se vocês quiserem. Todas as outras estão salvas lá no meu IGTV, certo? Só ir lá no meu IGTV que vocês vão encontrar todas essas lives, vocês podem ver novamente ou podem compartilhar com outras pessoas, tá bom, gente? Forte abraço, em nome de Jesus. Obrigado pelas orações, obrigado aí
pela dedicação aí, nas orações de vocês, tá? Tchau, tchau.